Nós queremos que a promessa se cumpra, mas da maneira que a gente quer. Porque quando eu saí para resolver o algo que eu disse, né, já antes, eu dizia a Deus se eu tenho como usar alguém que tenha condição para mandar o leite e a massa dos meus filhos. Quer compartilhar o sobrenatural que você tem vivido nessa trajetória? Você contou um livramento, né? Mas eu acredito que você tem Livramento, muito testemunho tenho, aí. Compartilha aí, tenho, porque eu sei que muitas vidas vão ser edificadas com o seu testemunho. tenho. Tem um que eu não me esqueço, que é quando eu tive a minha filha, a minha segunda filha, e ela nasceu sem nenhuma roupa, e eu ainda não tinha tanta experiência com Deus, né? Eu tinha só um ano de evangelho. E o Senhor usou alguém para mim e disse a mim que iria mandar aquilo que a minha filha estava precisando, porque ninguém sabia, mas ele sabia. E ele dizia assim para mim que via quando alguém dizia, ela não pode nem criar um, como é que vai criar dois? E o Senhor dizia assim para mim, dentro de uma promessa, ele dizia, quando faltar, eu usarei os corações e mandarei. Passaram-se alguns meses e eu tive que sair para resolver algo e deixei meus filhos em casa, sem nada para comer. E nesse tempo eu tive, quando cheguei em casa, a menina estava doente e eu precisei socorrê-la, arrumei o dinheiro da passagem. Chegando até o pronto-socorro, eu não paguei a passagem, o cobrador não deixou eu passar, mandou eu ficar sentada na frente. E eu disse a ele, eu vou pagar. Ele disse, não, fique aí, irmã. E foi muito rápido que a minha filha foi medicada, né? E quando eu entro dentro daquele pronto-socorro infantil, eu observo que na farmácia tinha um remédio chamado Berotec. E o meu filho fazia uso dessa medicação. E eu disse, quando eu entrar na sala da médica, eu vou pedir a ela para ela passar dois, porque já fica para o menino e a menina. Só que eu não me lembrei. E na volta para casa, ela passou só um e eu peguei na farmácia. E muito desapontada, porque nós queremos que a promessa se cumpra, mas da maneira que a gente quer. Porque quando eu saí para resolver o algo que eu disse, né, já antes, eu dizia a Deus, use alguém. Se eu sei que o Senhor tem como usar alguém que tenha condição para mandar o leite e a massa dos meus filhos. Mas Deus sempre vem por um caminho que a gente não espera. Ele usa quem Ele quer. E naquele dia, quando eu subo no ônibus novamente, com duas paradas depois, sobe uma mulher toda suja, com dois meninos descalços, sujo, e ela, com duas bolsas na mão, sentou atrás de mim. E quando ela senta, ela começa a brincar com a minha filha e pergunta se ela está doente. E eu disse que estava, mas estava melhor. E ela tocou no meu ombro e eu disse, meu Deus, ela vai me pedir uma ajuda e eu não tenho. E aquela mulher, naquela tarde, Deus usou ela para levar o leite Meu e o Deus. remédio que eu estava precisando para os meus filhos. Eu não sabia como agradecer ao Senhor, porque Deus usou o improvável. Aos meus olhos, Deus usaria alguém que tivesse recursos. E toda vez que eu me lembro dessa disso que eu vivi, me serve como combustível, porque eu olho para os meus filhos e vejo que hoje vivemos aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque alguém achou que eu não poderia criar dois e o Senhor ainda mandou o terceiro. Que lindo. É. E eu louvo a Deus porque aquela mulher dentro daquele ônibus, quando ela toca no meu ombro, que ela pediu parada, ela perguntou a mim bem baixinho, porque Deus, ele não envergonha ninguém. E ela perguntou a mim, ela tem leite? E eu, com muita vergonha, respondi bem baixinho também. Eu disse, eu acho que tem um pouquinho em casa. E aquela mulher, ela disse, tome, antes de subir no ônibus, eu comprei uma lata de leite. Meu E Deus. quando eu desci, eu glorificava a Deus. E eu dizia a Deus, obrigada,
porque o Senhor mandou o remédio e mandou o leite. E o Senhor dizia assim para mim: eu mandei tudo. E eu dizia: como, Deus? Ele disse: a passagem que você não pagou é o dinheiro da massa. Eu não disse que quando faltasse eu mandaria. E ele até hoje, pastora, ele tem cumprido com essa promessa. Vale a pena Glória a servir aquele Deus. que fala e cumpre. Eu tinha 18 anos quando o Senhor me fez essa promessa. Hoje estou com 45, vivendo as marcas das promessas, porque o Senhor é bom. Deus é maravilhoso, né, irmã Ele Isabel? é muito bom. É, tem momento em trajetória que a gente não entende, né? Tem Não deserto, tem entendemos. vale, que a gente diz, meu Deus, mas há tudo há um propósito. A Bíblia diz que há tempo para tudo. E Verdade. aquele que confia no Senhor, como a palavra diz, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Tenho certeza que olha para a irmã Isabel hoje, né? Não sabe a trajetória que passou, o livramento que Deus ele tem dado, não só a irmã, mas a Amém. família, né? Isso. E é feito diz, a gente quando compartilha aquilo que nós vivemos é diferente da gente É compartilhar algo que alguém passou. verdade. Verdade. Eu tenho eu posso dizer, pastora, que a maioria das minhas experiências vividas com Deus são experiências de livramento que talvez alguém olhasse e dissesse assim: não vai conseguir, não vai escapar com vida. Mas o Senhor estendeu as suas mãos e nos deu livramento em vários sentidos. O Senhor sempre chegou quando alguém achou que tudo estava perdido. Ele sempre agiu. Eu louvo a Deus porque lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo, se eu não me engano, em versículo 6, diz que ele dará vida, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. E Deus me deu muitas experiências de que ele abre a sepultura e ele faz subir dela, porque ele é Deus. Compartilha aí conosco. Eu posso falar desse outro livramento. Eu tenho, como eu disse, né, o Senhor, quando alguém interrogava porque eu tinha tido 2 filhos, o Senhor me deu o terceiro. Meu terceiro filho, o Maximiliano, ele sempre foi um menino muito tranquilo na escola. Nunca me deu problema nenhum. Mas houve uma troca de escola para uma outra escola, de uma turma que saiu de uma escola e foi para a escola que ele estudava. E ali foi uma menina muito difícil. E aquela menina passou por junto dele, bateu nele e disse palavras que ele não gostou em relação a mim. E ele disse: se você repetir, eu vou bater em você. E ela, eu repito. E repetiu, e ali naquele momento ele bateu nela. E eu trabalhava como babá. E minha irmã tinha ido na escola, chegou bem na hora que estava acontecendo ali aquele fato. E a minha irmã disse que foram para a secretaria, e no outro dia eu fui na escola, porque mesmo trabalhando, eu sempre fui muito presente na escola dos meus filhos. E eu procurei saber, e a diretora disse: olha, ela é muito problemática, mas tenha cuidado, porque o pai dela a gente não conhece a índole dele, a senhora a gente conhece, mas ele a gente não conhece. E ele está vindo todos os dias agora para querer saber quem é seu filho. E eu passei um período levando meu filho para a escola com medo. Mas houve um dia que eu disse: Deus, eu não posso estar lá e trabalhando. Mas o Senhor Aleluia. pode estar guardando o meu filho. E o Senhor conhece a intenção do coração deste homem. Se a intenção dele for só ver meu filho, tudo bem. Mas se não for, toma uma providência a Deus. E deixei de ir para a escola levar ele. E ele ia, eu ficava orando. E na eleição, teve a eleição, e tem uma escola próxima à minha casa. E quando ele voltou para a escola, ele disse: mãe, não tem aquele rapaz que ceifaram a vida dele na frente da escola no dia da eleição? Eu disse: tem. Ele disse: era o pai da menina que eu briguei com ela.